Olá, bom dia. Esta semana temos vindo a refletir a cada manhã acerca dos últimos dias da vida de Jesus e hoje gostava que pudéssemos lembrar uma passagem que fala acerca de Jesus no Getsemane. Encontramos esta passagem em Lucas, no capítulo 22, versículos 41 a 44. E dizem assim: Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu amor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Jesus saiu, como era seu costume, para orar no Monte das Oliveiras. E, pondo-se de joelhos, orava: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu saliento aqui o seu pedido ao Pai e a sua completa disposição em aceitar a vontade do Pai. Num dos momentos mais difíceis da sua vida, o primeiro a ouvir o seu medo foi o Pai. Normalmente as crianças, quando têm algum medo, e até os jovens, buscam os seus pais. Jesus sempre honrou a sua relação com o Pai e em tudo sempre o glorificou. A sua prioridade era cumprir a vontade do Pai. Sempre cumprir a vontade do Pai. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, diz assim no versículo 5: Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, mas àquele que disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, Jesus procurou glorificar sempre o Pai. E Deus honrou também por causa disso. Jesus, que é ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem, sentia em simultâneo o sofrimento físico e a dor da separação do Pai. Mas mesmo assim, em toda esta situação, ele sempre foi obediente ao Pai. Em momento algum, Jesus deixou de obedecer e de dar glória ao Pai. Diz-nos o texto que Jesus agonizava. E agonizava porque a sua morte estava próxima. E a ira de Deus ia cair sobre ele, sobre os pecados que nós cometemos, que lhe estavam imputados. Por isso ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz-nos o seguinte: O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, Deus imputou sobre Jesus os meus pecados, os teus pecados. O pecado de todo o ser humano. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo diz o seguinte: Aquele que não conheceu pecado, referindo-se a Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Paulo, também em Romanos, no capítulo 8, diz o seguinte: Aquele que nem mesmo a seu próprio filho o poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Não poupou o seu próprio filho. Entregou-o por nós. A Bíblia diz que Deus não, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Para que nós fôssemos salvos, era preciso que alguém morresse em nosso lugar. E como não há nenhum ser humano que reúna condições, porque todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus, então só o Filho, só Jesus podia assumir esse papel de ir à cruz, morrer em meu e em teu lugar, para que pudéssemos ser salvos. Então, Deus não poupou o seu próprio Filho.
Ele o entregou por mim e por ti, para que fôssemos perdoados e salvos. Jesus, por amor a mim, por amor a ti, por amor a nós, carregou sobre si o castigo do meu e do teu pecado. Entendes isto? Sabes quanto Jesus te ama? A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o Messias, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E no meio de todo aquele sofrimento que Jesus estava a passar, o que é que Deus faz? Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, lemos que Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, na sua condição de humano, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Deus ouviu e acalmou a angústia do seu filho. A sua resposta à oração de Jesus, do seu filho, não evitou que Jesus sofresse, mas providenciou auxílio celestial. E por isso, diz-nos o texto, que lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Algumas vezes, Deus responde às nossas orações, eliminando os problemas ou as provações. Outras vezes, Ele responde fortalecendo-nos diante destas mesmas provações. Mas o importante é sabermos que nas nossas tribulações, Jesus prometeu estar connosco. Não estamos sozinhos. No mundo tereis tribulações, disse o Senhor Jesus. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não estamos sozinhos nas tribulações. Jesus não estava sozinho naquele momento de dor e sofrimento. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão, diz-nos o texto. O facto do suor de Jesus se ter tornado em gotas de sangue é um claro indicativo bíblico da sua plena humanidade. Esta reação física, a que apenas Lucas se refere, talvez porque era médico, mostra o quanto Jesus sofreu naquele momento. E, ao mesmo tempo, isto faz-me ficar triste de pensar nisto. Porque mostra quanto Jesus nos ama. E mostra o quanto nós somos culpados. Fomos os causadores de todo este sofrimento que Jesus passou. Foi o nosso pecado, a nossa desobediência a Deus, a causa do seu castigo. E isto deve fazer-nos pensar no grande amor que Jesus tem por cada um de nós. Ao celebrares esta Páscoa, pensa em Jesus. Pensa em todo o seu sofrimento. Lembra-te que Ele fez tudo isto por amor. Amou-nos de uma forma incondicional, sem nós merecermos. Lembra-te que Ele deu tudo o que tinha, inclusive a sua própria vida, para que tu e eu tenhamos vida, perdão e salvação eterna. Crê em Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Convido-o a entrar no teu coração. E que esta seja uma Páscoa diferente para ti. Uma Páscoa onde percebas o seu real, o seu verdadeiro sentido e significado. Que é Cristo ressurreto e vivo, reinando para sempre na minha e na tua vida. Tenho uma semana, a continuação de uma semana abençoada. Aproveito para te desejar uma Páscoa feliz com Jesus. E se quiseres falar connosco sobre esta meditação, consulta o nosso site, vai à nossa página no Facebook, entre em contato connosco. Teremos muito gosto em responder às tuas questões. Deus te abençoe.